Graça e paz, queridos e amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa live de oração e estudo bíblico da Palavra de Deus da nossa congregação Batista no Jardim Gá. Nós vamos estar orando nesta hora, vamos pedir ao Senhor para tomar direção, vou estender as mãos dele sobre essa programação, para que realmente o Senhor possa se fazer presente de uma forma poderosa e tenha liberdade de se manifestar em nosso meio. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar, vamos orar nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te rendemos graças. Senhor, muito obrigado por esta quarta-feira. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo livramento, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Ó Deus, pela chuva que caiu, pelo alimento que o Senhor nos concedeu, por tudo que o Senhor, Pai, fez por nós, ó Deus, sem até mesmo merecermos, coisas que o Senhor fez no mundo espiritual a nosso favor que nem sequer sabemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nossa família. Senhor, muito obrigado pelos nossos amigos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela nossa nação. Obrigado porque o Senhor tem cuidado. E o Senhor tem estado no controle de todas as coisas. Santo Deus, nesta hora eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a nossa congregação ali no Jardim Gá. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, visite ali a nossa congregação, que o Senhor visite, ó Pai, a irmã Elaine, que o Senhor visite ali, Pai Santo, o irmão Berlindo, o irmão Tiago, Larissa, e visita a irmã Terezinha, Reinaldo, Suelma, Angelúcia, Senhor. Pessoas que estão ali, Pai, congregando, estão ali nos ajudando, Senhor. Pedimos também pela igreja sede, ali a PIB do IP. Pai, que o Senhor abençoe aquela igreja, que o Senhor abençoe o pastor Jonas, pastor presidente ali daquele lugar. Pai, a sua esposa, irmã Jaciara. Deus, nós queremos apresentar nesta hora a vida dos mantenedores da tua obra ali naquele lugar. Todos aqueles que aceitaram o desafio do PAN, do projeto, do plano de ação missionária, Senhor. Tem, ó Deus, ofertado, tem trazido, Senhor Deus, as suas ofertas ao Senhor, ó Deus, e não tem deixado, ó Deus, a tua obra parar. Abençoamos, ó Deus, toda aquela igreja, toda a diretoria daquela igreja. Abençoamos todos os membros. Queremos também apresentar diante do Senhor a igreja da qual sou membro, Senhor. A primeira igreja batista em Valparaíso, na pessoa do pastor Luiz Cláudio Peçanha. Abençoamos ele, abençoamos a sua família. Abençoamos, ó Deus, a toda a igreja do Valparaíso, Senhor Deus, a toda a PIB do Valparaíso. Abençoamos os PGM, os líderes de PGM, os diáconos, os irmãos da diretoria. Deus, cobre a tua igreja com tua graça. Cerca, Senhor Deus, o nosso pastor. Ó Deus, reforça a guarda angelical ao redor do teu filho. Livra, meu Deus, ó Deus, em nome de Jesus, que toda seta, toda arma forjada contra ele não venha prosperar. Abençoamos também, meu Deus, aqueles que já estão conosco online nessa hora. Eu abençoo nesta hora, Deus, a minha esposa, abençoo a minha cunhada, missionária, ó Deus, Antônia, Alice, Deus, Sué. Abençoo nesta hora também o seu marido, ó Deus, o teu servo Eliseu. Abençoa esta família, Pai, que seja uma família, como já tem sido uma família abençoada, que o Senhor abençoe mais ainda. Abençoamos a toda a nossa parentela, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, para a glória do teu nome, seja presente nas nossas vidas, nos livrando sempre de todo mal e conservando, Senhor Deus, o nosso nome escrito no livro da vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor nesta hora, que está em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 18,
a partir do versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 14. Melhor, irmãos, desculpa. Salmo 131, perdão. Vamos aos Salmos. Salmo 131. Vou dar um tempo para vocês abrirem a Bíblia. Né? O Salmo fica na metade da Bíblia aí, né? Salmo 131. Salmo pequeno, apenas 3 versículos. E diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos na semana, né, na nossa 5ª semana da série de estudos da Palavra de Deus sobre o coração, ídolos do coração. E já são 5 semanas, irmãos, falando sobre assuntos referentes aos ídolos do coração. A palavra de Deus diz, irmãos, que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. Quem conhecerá o nosso coração? O nosso coração, meus irmãos, alguém dizia que o nosso coração, ele é manhoso. O nosso coração, em uma linguagem bem baiana, né, é treteiro. E nós precisamos, irmãos, estar nos policiando e conhecendo o nosso coração. Por causa do coração, irmãos, que nos lidera, por causa do coração que nos domina, por causa do coração que dirige as nossas vidas, nós fazemos muitas coisas erradas. Há divórcios, há brigas, litígios, assassinatos, há perdas de amizades, há ministérios que são destruídos, há lares que chegam aos frangalhos. Tudo isso por causa do coração. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o nosso coração é enganoso. E nós já falamos nessas 5 semanas com o tema principal, ídolos do coração. Nós já abordamos, né, o primeiro ponto, para entendermos porque ídolos no coração, nós temos que entender que o nosso coração, ele é um coração corrompido. Por mais que venhamos a receber Jesus, há ainda resquícios do velho homem, né? O nosso coração, ele, na verdade, para não correr o risco de se ter um coração cheio de ídolos, há uma necessidade de haver um transplante espiritual do nosso coração. E isso o Senhor já falou há muito tempo, né? Eis que tirarei de vós o coração de pedra e vos dar-vos-eis um coração de carne. Né? Então, enquanto isso não acontece na nossa vida, enquanto o Senhor não prepara, né, não faz isso, porque também para que haja esse transplante tem que haver um querer em nós, tem que haver uma permissão em nós. Enquanto isso não acontece, nós temos que ter entendimento de que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é corrompido. E um coração corrompido, vem o segundo estudo, ele está sujeito a ter ídolos. E nós falamos sobre os principais ídolos do coração na 2ª semana. Na 3ª semana, nós falamos sobre o coração egocêntrico, né? O coração egocêntrico. E nós falamos ali, irmãos, e nós percebemos o quanto o coração egocêntrico traz problemas para viver em comunidade. As pessoas que têm um coração egocêntrico, elas não conseguem viver em paz na igreja, elas não conseguem viver em paz no seu trabalho, elas não conseguem viver em paz nem mesmo dentro do metrô, indo para o trabalho ou no ônibus. Sempre vai haver problemas com a pessoa que tem um coração egocêntrico. Na 4ª semana, nós falamos sobre o coração
narcisista, né? No coração narcisista. A pessoa que é narcisista, ela se endeusa, ela se adora, né? Ela é melhor do que todo mundo. Ela é superior a todo mundo. Ela fala melhor, ela prega melhor, ela se veste melhor, ela é mais bonita, ele é mais bonito, né? Ele é o último biscoito do pacote. E uma pessoa assim, irmãos, ela é difícil de se relacionar com outras pessoas. Porque todas as pessoas, irmãos, que estão lá fora, elas percebem nitidamente e essas coisas no nosso coração. E hoje, nessa quinta semana, nós vamos estar falando sobre soberba. O que é que nós podemos aprender hoje, irmãos, com o ídolo chamado soberba, né? Nós vamos diagnosticar hoje a soberba. Nós vamos hoje falar sobre as consequências de um coração cheio de soberba. E nós vamos também estar falando, porque a gente sempre mostra, né, o que é, mostra como é as consequências, mas também a gente mostra como haver a cura, como haver a mudança. Amém, queridos? Nós vamos orar ao Senhor, melhor, vamos louvar ao Senhor com um cântico muito conhecido, está sendo o hino, tema da nossa série de estudos, que é pedir ao Senhor um coração igual ao do Senhor Jesus. Um coração transformado, um coração pronto para obedecer, um coração pronto a se humilhar na presença do Pai. Vamos, enquanto ouvimos esse louvor, prepare o seu coração para daqui a pouquinho começarmos o nosso estudo. Já vá orando, faça desse cântico a sua oração, faça desse cântico o seu pedido ao Senhor. Senhor, dai-me um coração igual ao seu, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao meu mestre. Dá-me um coração igual ao meu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
meus olhos, perdoar o teu perdão, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração, dá-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração, dá-me um novo coração, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero um coração assim, um coração igual ao do Senhor Jesus, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir o querer do Senhor para a minha vida, um coração onde Ele possa a cada dia estar transformando mais e mais, porque esse é o objetivo do Senhor, fazer com que a gente alcance a estatura de varão perfeito, para que então essa terra não se ache digna de estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Amados, louvamos ao Senhor porque Ele é fiel, Ele cuida de nós, e eu agradeço ao Senhor pela bênção. A irmã Elaine hoje no grupo da nossa congregação, ela estava agradecendo, ela agradeceu pelo irmão dela, né, o irmão dela ter recebido alta médica, muitos dias, algumas semanas o irmão dela internado, mas o Senhor, graças a Deus, trouxe cura, trouxe livramento para o irmão dela, e nós só temos a agradecer isso, né, ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, se você tem desejo de obter as mensagens, né, que nós temos ministrado aqui todas as quartas-feiras, você pode encontrar aqui mesmo no Instagram, e você pode também encontrá-las no nosso canal no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. Todas essas mensagens, e além de estarem aqui no nosso Instagram, vai estar também no nosso canal no YouTube. Amados, vamos à palavra, né? Nós vamos ao nosso estudo, porque nós sabemos que o nosso tempo no Instagram ele é mais reduzido. Amém? Hoje o assunto é soberba. Será que você tem um coração soberbo? Como é que a gente pode diagnosticar isso? E quais são as consequências que a soberba ela pode trazer para a pessoa que a tem, para a pessoa que a possui? E se eu identificar soberba no meu coração, e eu perceber que eu tenho sofrido essas consequências, eu não quero mais viver isso para a minha vida, como é que eu me liberto disso? Como é que eu me curo de um coração soberbo? Irmãos, arrogância, orgulho, presunção, jactância, empáfia, altivez. Sim, são muitos nomes para o mesmo ídolo do coração chamado soberba. Talvez um dos mais devastadores da vida cristã. É exatamente isso que você ouviu. A soberba é um dos ídolos mais devastadores na vida cristã. É preciso, queridos, antes de qualquer coisa, entender que há uma linha tênue, uma linha assim bem diferente, extremamente diferente, entre a soberba e a autoestima.
tá bom? Soberba é uma coisa, autoestima é outra coisa. Uma coisa que é autoestima é você ter uma visão correta, uma visão bíblica, uma visão real sobre você mesmo. E outra coisa é você ter uma visão, né, um pensamento presunçoso sobre si, sobre você mesmo. Ou seja, é você se achar melhor do que tudo e de todos. Por pensar assim, né? Por pensar assado. Isso é soberba. Então, você ter uma visão bíblica, uma visão coerente, uma visão correta sobre você, é autoestima. O pastor está falando de soberba, então eu não vou me orgulhar de mim mais em coisas que convém. Não, irmãos, não é isso. Né? Até porque a Bíblia diz: se há alguma coisa que temos que nos orgulhar, que seja em conhecer ao Senhor. Então eu tenho que me orgulhar, eu tenho que ter uma autoestima de mim mesmo. Né? Eu até costumo dizer sempre que se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Certo? A autoestima é bom. A autoestima te ajuda. O problema é confundir a autoestima com soberba. A autoestima é uma visão bíblica, uma visão real, né? Uma visão correta. A soberba é uma visão fora da Bíblia, uma visão orgulhosa, uma visão prepotente, uma visão empáfia, uma visão de altivez com você mesmo em relação aos outros. É aquela velha frase que essa semana apareceu umas 2 vezes na televisão, no jornalismo. Você sabe com quem você está falando? Né? Todo soberbo gosta dessa frase. Você sabe com quem está falando? Todo soberbo gosta dessa frase. Porque quando ele diz isso, ele está querendo: você sabe quem eu sou, rapaz? Sou melhor do que você. Você não é nada, você não é ninguém. Esse é o soberbo. Esse é o soberbo. Né? Então, geralmente são pessoas voltadas para trabalharem militar, são pessoas que trabalham em justiça, determinadas pessoas que têm um grau de elevação financeira alto, moram em lugares importantes, têm carros suntuosos e que se acha, por isso, melhor do que todo mundo. E ninguém é melhor do que ninguém. Não é verdade? Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem 2 braços, todo mundo tem 2 pernas, todo mundo tem 2 olhos, nariz, orelha, uma cabeça. Quando aparecer um com 3 cabeças, aí eu vou dizer: rapaz, você é melhor do que eu, você tem 3 cérebros. Quando aparecer um com 4 pernas, rapaz, você é melhor do que eu, você corre pra caramba, você tem 2 pernas a mais do que eu. Mas enquanto não acontecer isso, que seria uma aberração, né? É soberba. E todos somos iguais. Está aí o Covid-19, né? Está aí o Covid-19 para mostrar isso, que todo mundo é igual. Né? Todo mundo é igual no sentido de pegar o Covid, né? Não no sentido de se tratar. Eu ouvi uma frase de: que está todo mundo no mesmo barco. Não está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo na mesma tempestade. Mas nessa tempestade tem uns com iate, tem uns com transatlântico, tem um com boia de câmara de pneu, tem gente que está a nado e tem gente que já se afundou faz tempo. Mas o Covid está aí. Né? Quantos médicos já morreram por causa de Covid? Por sinal, um dos médicos mais importantes de Brasília, voltado para essa área, faleceu. Né? Então mostra políticos, ministros do STJ e por aí vai, né? Policiais, um monte de gente pegou, o que mostra que todos somos iguais. Então, soberba é algo que está, como diz na Bahia, por fora. Então, seguramente, irmãos, sob nossa ótica, Davi, por exemplo, Davi foi um dos personagens da história da Bíblia que mais poderia ter razões para ser um cara orgulhoso, para ser um homem soberbo. Davi, né? Por quê? Era um sujeito pequeno, ele aparentemente era fraco, derrotou um gigante filisteu que era a grande ameaça contra o exército de Israel. Todos os soldados, dos mais valentes aos menos valentes, tinham medo de Golias. Ele foi lá e derrotou. Era o mais novo de 8 irmãos.
e que foi escolhido para ser rei de Israel, que apesar de ter cometido grandes falhas, nós não podemos esquecer e nem apagar isso, né? Ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Até hoje, né, na Bíblia, ninguém mais recebeu esse nome tão forte, tão bonito e tão carinhoso. O homem segundo o meu coração. Foi grande compositor de belos hinos, de belos salmos. Foi um excelente general de guerra, né? Talentoso. Era um rei conquistador. Enfim, Davi era um homem singular. Contudo, irmãos, apesar de todas essas qualificações, ele não permitiu que a soberba contaminasse, né, envenenasse o seu coração. Esse texto que nós lemos, o texto básico do Salmo 131, né, nessa mensagem de hoje, logo no primeiro versículo, Davi afirma de uma forma categórica. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, para uma pessoa dizer isso para Deus, né, mostra verdadeiramente que Davi não era uma pessoa soberba. E Davi tinha tudo para ser um homem soberbo, um homem arrogante, um homem jactancioso, um homem prepotente, um homem presunçoso. Mas ele disse: Senhor, meu coração não há soberba no meu coração, né? Também, irmãos, da soberba, ele diz assim, também no Salmo 19, versículo 3, ele também diz assim: também da soberba guarda o teu servo. Irmãos, nós temos que estar pedindo isso sempre ao Senhor, né? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Olha o poder da soberba, ela pode dominar a pessoa. Vou repetir, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele diz: olha, que ela não me domine, porque se ela não dominar, eu vou ser uma pessoa irrepreensível, não vão ter do que falar de mim, não vão ter do que falar mal de mim. E outra coisa, Senhor, ficarei livre de grande transgressão, ou seja, de grande pecado. A soberba é um grande pecado, irmãos. Então, como pastor Robson, eu posso diagnosticar se há soberba na minha vida, no meu coração? Irmãos, a soberba ela pode ser definida da seguinte forma: quando seres humanos, pecadores, desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele, é porque a pessoa tem um coração soberbo. Então, se a pessoa, como ser humano, reres mortal, né, mero mortal, pecadores, desejam o prestígio e a posição que é somente a Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele, de Deus, é porque é uma pessoa soberba. A soberba, irmãos, ela floresce, ela cresce, ela nasce no coração humano a partir de um desejo egoísta de ser muito mais do que ele pode ser. A pessoa que quer ser mais do que pode ser é uma pessoa que tem raiz de soberba no seu coração. Irmãos, nós podemos observar isso já no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos. Quando observamos o relato da queda da humanidade em Gênesis capítulo 3, nós podemos notar, irmãos, que ali, além do pecado da desobediência, porque Eva e Adão desobedeceram, Deus disse: não coma, então houve desobediência. Houve também ali o pecado da soberba. Por que da soberba? Adão e Eva deram ouvidos a Satanás, a serpente, que disse que comer daquele fruto poderia torná-los iguais ao próprio Deus. Ah, se vocês comerem, vocês não vão morrer não. Isso é mentira dele.
Pelo contrário, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Igual a Deus. Eis aqui, irmãos, a flor da soberba, né? Desabrochando no coração de Eva, que consequentemente desabrochou também no coração de Adão. Então Adão e Eva não foram criados para ocuparem o lugar de Deus. Eu e você não fomos ocupados, não fomos criados para ocuparmos o lugar de Deus, mas para sermos sua imagem e semelhança nesse mundo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a soberba é algo perigoso. E só essa questão de termos a imagem e semelhança de Deus, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, era mais do que motivo, simplesmente para nos sentirmos honrados com isso. De nos sentirmos honrados, de nos sentirmos privilegiados com essa incumbência que o Senhor nos deu, de sermos aqui na terra sua imagem e semelhança. Contudo, irmãos, Adão e Eva, não satisfeitos com esse privilégio de representar Deus, de espelhar Deus aqui, eles decidiram desafiar as ordens de Deus na tentativa de serem iguais ao Senhor. A soberba, irmãos, portanto, é esse sentimento ardente, esse desejo ardente, essa proposta que foi para eles aparentemente irrecusável, né? E do nosso coração, de ocuparmos um lugar que não nos pertence, mas que nos fará maiores, mais poderosos, mais fortes, enfim, mais exaltados. Pastor, será que existe soberba na igreja? Irmãos, até aqui nós identificamos que a soberba é algo que quer fazer com que você seja visto. Você já observou que na igreja a briga para cargos, na escolha que o pastor faz ali para os cargos mais importantes, às vezes tem briga? Por que ninguém briga para evangelizar no presídio? Por que ninguém briga para evangelizar no prostíbulo? Por que ninguém briga para evangelizar na Cracolândia? Por que ninguém briga para evangelizar dentro do ônibus? Por que ninguém briga para ir para sanatórios? Para zonas de baixo meretrício? Mas por que as pessoas brigam para estar ali na frente do microfone da igreja? Por que as pessoas buscam os dons que mais lhe evidenciam? Dom de falar língua estranha, dom de profetizar, dom de curar, dom de expulsar demônio, porque são dons que os holofotes vêm para a pessoa. Mas por que as pessoas não buscam o dom da misericórdia? Por que as pessoas não buscam um dom da compaixão? Por que as pessoas não buscam um dom da hospitalidade? Por que as pessoas não buscam esses dons que não lhe evidenciam? Porque há soberba no coração dessas pessoas, irmãos. Há soberba no coração dessas pessoas. E por isso ministérios são destruídos. Ministérios são divididos, rachados, rasgados ao meio. Um filósofo chamado Maquiavel, né? O nome dele era Maquiavel, e do nome dele se criou a frase maquiavélico. Ele dizia: quer poder, divida. Você quer poder? Então divida. Que a outra parte, fulano lá, quem ficar com ele vai ter o poder, e quem ficar comigo eu vou estar por cima. Foi o que Satanás fez, né? Tentou dividir, tentou tomar o reino de Deus e foi expulso dos céus. E queridos, voltando à definição de soberba, podemos entendê-la que se o soberbo ele se recusa a reconhecer a própria dependência de Deus, ele também vai se recusar a viver como um par entre seus irmãos. Se o soberbo ele se recusa a depender de Deus, ele com certeza absoluta vai viver, ele não vai querer viver em par com as outras pessoas.
Porque igreja é isso, é um servindo ao outro. Ele não vai querer servir, ele vai querer ser servido, né? Então ele sempre vai olhar para o próximo, ele vai olhar para o irmão, com aquele olhar de cima para baixo. Sempre verá como um qualquer, como um inferior, como um fraco, como um carente. É assim que a soberba se manifesta no coração humano. Nas mais diversas áreas, irmãos. Nas mais diversas situações. Subestimando a Deus e ao próximo. Provérbios 21, 24, ele define o soberbo dessa forma. Diz assim, Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumindo zombador é o seu nome. Quanto ao soberbo e presumido zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Eu me lembrei de uma reportagem que eu ouvi de uma desembargadora. Ela falando que um certo desembargador que esteve aí na mídia por esses dias atrás, que humilhou 2 guardas municipais lá em Santos. Ela falando que teve o desprazer de trabalhar com esse desembargador, onde um dia esse desembargador brigou com ela, reclamou com ela, simplesmente pelo fato de ela entrar no elevador e dizer para o assessorista, bom dia. Aquela desembargadora entrou no elevador e o assessorista que estava ali, ela simplesmente disse para ele, bom dia. E aquele outro desembargador disse para ela, como é que você, uma desembargadora da justiça, se rebaixa falando com um mero Harris assessorista? Ah, irmãos, é muita prepotência, é muita soberba, é muita doença para uma pessoa só. E quantas pessoas tem assim? Que por estar com um carro importado, um carro de luxo, super luxo, por estar com uma roupa de marca, por frequentar restaurantes finos, por morar... Agora mesmo, quantos casos nessa pandemia de moradores de condomínios de luxo, né, humilhando o porteiro, humilhando o motoboy entregador. São pessoas doentes, irmãos. A soberba, ela deixa a pessoa doente. A soberba deixa a pessoa cega. A soberba, somente ela. A soberba é algo tão desgraçado, tão miserável, que a própria pessoa ela não se enxerga que ela é soberba. Mas todo mundo que está ao redor dela sabe que ela é soberba, que ele é soberbo. Mas ele não se enxerga, porque a soberba cega a pessoa. Então, essa é a forma de diagnosticar o soberbo. Ele se acha melhor, se acha, né? No caso de igreja, ele se acha mais santo, ele se acha mais inteligente, ele se acha mais sábio, ele se acha o melhor, ele se acha, né? Na igreja tem muita gente soberba. E quais as consequências, meu pastor, da soberba? O que é que as consequências trazem? Irmãos, todo pecado traz consequência. Isso não tem para onde correr. Tudo que a gente planta, a gente vai ter que colher. Quais são as consequências da soberba? Irmãos, a soberba em um olhar exagerado a respeito... É um olhar exagerado para si mesmo, de uma forma assim, sem noção, né? A pessoa ela se considera de uma forma exagerada a respeito de si mesmo. É um orgulhoso, é uma pessoa que tem um orgulho de si mesmo e das próprias realizações. É uma pessoa altiva de espírito que se considera superior a tudo e a todos. Certamente, irmãos, a maior consequência da soberba se dá no âmbito relacional. A maioria das pessoas soberbas, ela tem sérios problemas no lugar onde ela deveria ter paz, que é na sua casa. O soberbo, ele tem problema com seu cônjuge. O soberbo, ele tem problema com seus filhos. Eu não vou nem dizer que o soberbo ele tem problema somente com o pessoal do trabalho. O soberbo ele tem problema no trânsito.
O soberbo, ele tem problema no trabalho, porque ele quer ser melhor do que todo mundo. Ele puxa o tapete das pessoas. Ele quer fazer as costas das pessoas de escada. Ele gosta de queimar o filme daquela pessoa que poderia estar na frente dele para uma promoção. Mas o pior de tudo é que o soberbo, ele é um infeliz dentro da sua casa. O soberbo, ele não se relaciona bem com o seu cônjuge. Se ele é homem, ele não se relaciona bem com sua esposa. Se é mulher, ela não se relaciona bem com seu marido. Se é pai, não se relaciona bem com seus filhos. Se é filho, não se relaciona bem com seus pais. Irmãos, o lar é o lugar que Deus nos deu para ser um lugar de descanso. O lar é o lugar para ser um lugar de paz. Eu costumo dizer que o lar é como se fosse aquele canto do ringue, onde a gente passa o dia todo no meio do tablado ali, né? Apanhando, batendo, e aí vem um sininho, né? E aí você senta para descansar. Aí vem sua equipe, joga uma água gelada, coloca um gel e dá massagem e diz: olha, você vai vencer, ó, bate mais cá, defende cá. Isso representa o lar. Só que para o soberbo, o lar dele se torna complemento do ringue. Ele passa o dia todo batendo e apanhando, e em casa ele continua batendo e apanhando. A maioria dos soberbos, casamento não vai avante. A família sofre. Então ele se considera superior a todos, superior a tudo, né? E a consequência no âmbito relacional. A soberba afeta o relacionamento com Deus, principalmente, afeta o relacionamento com o próximo e afeta também com a nossa própria alma. Irmãos, pensando em nosso relacionamento com Deus, nós podemos notar que a pessoa soberba, ela deixa Deus como o segundo na sua escala, né, de valores. Segundo lugar, Deus. Primeiro ele, segundo Deus. Quem ocupa o primeiro lugar de forma indevida, claro, é o soberbo. Porque Deus para ele é segundo plano. Deus deixa de ser aquele que realmente importa, que realmente é digno de honra, pois o soberbo tenta se colocar no lugar dele. Então Deus não pode ocupar o primeiro lugar no coração do soberbo. E guardadas as devidas proporções, amados, são atitudes semelhantes à de Satanás. O soberbo, ele tem as mesmas atitudes de Satanás em relação à sua queda, tentando usurpar a glória que não pertencia, não pertence e nunca vai pertencer a ele. Nós podemos ver isso em Isaías, capítulo 14, versículos 13 em diante ali, onde fala sobre a queda de Satanás, quando ele quis usurpar o lugar de Deus. Irmãos, ao olharmos para o nosso relacionamento com o próximo, passamos a entender que somos mais importantes e os melhores em absolutamente tudo. Eu sou o melhor em absolutamente tudo. E se é assim, então, não há iguais, né? Não há iguais na comunidade, não há semelhantes, não há próximos. Mas, irmão, Jesus, ele desconstrói essa ideologia. Jesus, ele desconstrói esse pensamento errado da pessoa que tem o coração soberbo, ao mostrar que não há gente sem importância. Todos têm importância diante do Senhor Jesus. Todos são iguais diante do Senhor Jesus. Nós vemos em Lucas capítulo 10, versos 30 a 37, a parábola do samaritano. O samaritano era visto como o homem mais imundo, como o homem mais odiado, né? Como o homem mais largado. Ninguém queria ter conta com o samaritano. E Jesus então mostra uma história onde o samaritano é o protagonista, onde passa ali um pastor direto, onde passa um levita ali direto e larga o homem lá ferido, mas o samaritano, que era visto como miserável, vai lá e salva o homem. Jesus, ele mostra em Marcos capítulo 12, 41, 44, a viúva pobre depositando a única moedinha que ela tem diante daqueles que estavam depositando ali saquetéis de moedas. E Jesus, olhando, e disse: olha, ela doou mais do que todos os outros, porque ela doou o que
tudo que ela tinha. Eles deram o que sobrava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que no fim das contas, irmãos, a única distinção que há na humanidade, sabe qual é a única diferença que há na humanidade, querido? São os que são salvos e os que não são salvos. A única diferença que há. E se estamos entre os salvos, se nós estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida, não há a menor razão para a soberba. Sabe por que não há razão para a soberba por eu ser salvo? Porque não foi eu que fiz nada para ser salvo. Foi Jesus que fez tudo por mim para que eu fosse salvo. É o que a palavra de Deus diz, que a salvação não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz alguma coisa. A salvação não é porque eu sou bonzinho, porque eu me batizei, sou crentinho desde pequeno, nasci no lar evangélico. Não. Eu não fiz nada para merecer salvação. Jesus fez tudo por mim. Então a Bíblia, amados, ela condena de forma explícita a soberba. Não há espaço na Bíblia nenhum para uma grama sequer de soberba. Muitas são as passagens bíblicas que confirmam isso. Por exemplo, a Bíblia diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Aleluia! Todo coração soberbo será abatido pelo Senhor. Isaías, capítulo 2, versículos 11 e 12. Há também Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. E Tiago, capítulo 4, versículo 6. Um versículo muito forte, irmãos, forte demais da conta, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então as consequências da soberba é solidão. Ninguém gosta do soberbo. Todo mundo que se relaciona com o soberbo age de forma falsa. Ninguém gosta de se sentir humilhado, menosprezado. Chamam ele de doutor, sim. Chamam ele de senhor, sim. Chamam ele de Deus, sim. Mas ninguém gosta de verdade. Então, o soberbo, ele vive na solidão. As pessoas fazem de tudo para se afastar do soberbo. Então essa é uma das piores consequências do soberbo. É ser solitário. É ser uma pessoa que as pessoas só se aproximam dele querendo alguma coisa. Fora disso, ninguém se aproxima do soberbo por amor próprio. Ninguém se aproxima do soberbo por gostar de estar perto dele. Não, irmãos. O soberbo vive uma vida de solidão. De solidão. E ele sabe disso. E para finalizar, queridos, qual é a cura, então, para a soberba? Como já foi dito, irmãos, a linha entre a soberba e a autoestima é extremamente tênue. Como, então, distinguir bem uma coisa da outra? A Bíblia, ela nos instrui de uma forma correta. Ela diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, olha só o que Paulo fala: digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, pense honestamente e corretamente acerca de você mesmo. Nunca se ache o mais espiritual, o mais servo, o mais santo, o mais importante, o mais sábio, o mais de qualquer coisa. O arcanjo perdido, Satanás, ele caiu por causa disso. Ao mesmo tempo, querido, se você é um servo fiel de Jesus, não se sinta também a terceira pessoa da Trindade, ou a quarta pessoa da Trindade. Porque hoje
já tem até o último grau hierárquico era apóstolo, né? Já temos patriarca, e eu ainda creio que daqui a pouquinho vai aparecer aí um semideus, um querubim, um arcanjo, né? Alguma coisa nesse sentido aí, porque apóstolo e patriarca já tá ficando já meio assim, né? Então vai aparecer com certeza um cargo maior aí. Com certeza. Então nós precisamos assumir nossa posição, queridos, de filhos de Deus, né? E viva a sua vida cristã de maneira sábia e digna. É fundamental, irmãos, ainda considerarmos o exemplo que o Senhor Jesus nos legou, conforme o relato de Paulo em Filipenses 2, do versículo 5 a 11, que nós conhecemos bem. Que devemos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, sentimento de servo, onde ele se humilhou, onde ele foi obediente e obediente até a morte. Com isso em mente, irmãos, a soberba, ela perde a sua força, dando cada vez mais espaço para a verdadeira grandeza da humildade. Ninguém gosta do soberbo, irmãos. Ninguém gosta. Irmãos, quem foi, irmãos e amigos que estão me assistindo agora, quem foi ou quem foram as pessoas que ganharam o Big Brother? Foram soberbos? Foram orgulhosos? Foram arrogantes? Foram? Não. Foram os mais humildes. Foram os mais simples. Foram os mais meninos, os mais humildes. Foram todos eles que ganharam o Big Brother. Porque ninguém gosta do soberbo. Essa é a realidade. Se você é soberbo e vê as pessoas te paparicando, é da boca para fora. Se você é soberbo, vê as pessoas lhe tratando como Deus, se ajoelhando aos seus pés, lhe rendendo, né, ações de graças, rendendo, sei lá o que for, não é do coração. E você sabe disso. Então, como podemos observar, irmãos, Deus não gosta da soberba. A soberba é um veneno altamente mortífero. Ela nos distancia de Deus. Ela nos distancia dos irmãos. Ela destrói a nossa família. É preciso que tenhamos no nosso coração, irmãos, uma urgência de humildade, tratando o nosso coração. Nós não podemos nos assemelhar em hipótese alguma a Satanás, querendo usurpar a glória que pertence a Deus. O nosso papel, o meu papel, o seu papel, é sermos imitadores de Jesus Cristo em absolutamente tudo, inclusive na sua humildade. Jesus, ele foi obediente. Em um determinado momento ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua. Precisamos buscar do Senhor um coração transformado. Talvez hoje você ouviu o Espírito de Deus. Então deixe Deus continuar falando no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa live. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Guarda o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração humilde, um coração quebrantado. Abençoa os nossos irmãos da congregação, os nossos queridos que estão nos ouvindo. E que o Teu Espírito Santo faça arder essa palavra em nosso coração. E se preciso for, Pai, estamos aqui. Faz um transplante em nosso coração. Tira do nosso coração toda arrogância e dá-nos um coração de Jesus. Coração humilde, disposto a Te obedecer em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Quero convidar você, queridos, para a nossa escola bíblica discipuladora domingo, às 10 horas, pelo meu Facebook, tá bom? No meu Facebook, às 10 horas. E à noite, melhor à tarde, às 17 horas de domingo, nosso culto online presencial, ali na nossa congregação do Jardim Ingá, Rua Lusiânia, em frente à Escola Municipal Cora Coralina, às 5 horas da tarde, também pelo meu Instagram, ou pelo meu Facebook, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por ter estado conosco, e esta mensagem vai estar também no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.